A gente vê também uma pesquisa recente, que a gente já vai estar apurando aqui com a nossa produção, exatamente os dados, mas é chocante quanto o brasileiro parou de ler. Está abandonando esse hábito por completo, nesse momento histórico, né, que a nossa geração é a geração da ansiedade, da fragmentação, do tempo acelerado. Então, eu acho que isso está cada vez mais pontiagudo aí no Brasil, mas a gente vai estar trazendo essa pesquisa também para realmente mostrar a situação que nós estamos. A partir da tua experiência, Paulo, me diz, você vê a garotada, a meninada aí cultivando o hábito da leitura ou é algo que está cada vez mais em desuso? É raro. A minha filha, por exemplo, ela adora ler. Mas quem tem tempo para ler livros nesse país aqui são os presidiários, né? Haja vista Alexandre Nardoni, que leu uns livros e abateu quase 1000 dias de cadeia para ele. O trabalhador, ele não tem tempo para absolutamente nada. Eu, por exemplo, só consigo me dedicar à leitura no trajeto que eu estou dentro do avião entre São Paulo, Brasília e Brasília e São Paulo. Senão, realmente, a gente não tem tempo para quase nada. Impressionante, né, mano? Essa impressão do Paulo também é a tua, de modo geral? Olha, eu acho que a gente precisa separar a conversa entre a leitura e a leitura de livros. Porque a leitura, como hábito, eu diria que o brasileiro está lendo mais do que lia antes. Porque agora a pessoa tem Twitter, a pessoa tem Instagram, a pessoa está lendo até legenda de vídeo no Instagram. Às vezes não pode botar o áudio ligado... pelo contexto, está lá lendo a legenda do vídeo. Ou seja, se a gente somar o quanto as pessoas estão lendo pelo simples ato de ler, eu acho que o brasileiro está lendo mais. Só que, com que qualidade, né? Porque uma coisa é você ler um fragmento de 30 segundos, um parágrafo. Outra coisa é você ler um livro, que demanda mais concentração. Muitas vezes... Num livro você consegue aprofundar um raciocínio de uma forma mais intensa do que em textos curtos. Então, eu diria que o que está em crise hoje é a leitura de livros. E isso gera uma série de mudanças nos hábitos da sociedade e dificulta, inclusive, a capacidade de aprofundamento, né? Quando a gente não consegue se concentrar para ler um livro inteiro, isso indica que nós não estamos conseguindo nos aprofundar ali na reflexão que um livro proporciona, diferentemente de outros textos mais curtos. PP, pesquisa recente, né, dos últimos 4 anos, um levantamento, mas que, sem dúvida alguma, esse fosso, essa situação deve ter só se agravado. 84% dos brasileiros simplesmente não compraram nenhum livro nos últimos anos. É sintomático de uma situação realmente difícil, que a nossa sociedade vai abandonando esse hábito, né? Infelizmente, a nossa sociedade está abandonando o hábito da leitura, não é? E o hábito da leitura faz você ficar mais embasado, faz você ficar mais inteligente, faz você ficar mais tolerante, não é? Então, quando eu vejo esse número, o que me entristece é que você vê, na verdade, o emborrecimento da sociedade como um todo. E isso você vê na prática. Quando você, por exemplo, defende uma pauta a favor da descriminalização das drogas, as pessoas falam que você é maconheiro. Quando você defende uma pauta, por exemplo, da repensar a questão do aborto, a pessoa fala que você é abortista. A simplificação da vida, né, tem a ver com esse emburrecimento trazido pela falta de leitura. Porque quando você lê, você consegue conjecturar. Quando você lê, você consegue imaginar e consegue se colocar em outro lugar. E não é só o hábito da leitura, não. O hábito da leitura traz, por consequência, outras questões que gera mais inteligência, né? Gera mais abstrações. E abstrações, na verdade, faz com que você consiga se colocar em várias situações diferentes e faz com que você consiga entender várias realidades diferentes. Então, quando eu vejo esse número, que mais de 80% dos brasileiros não compraram um livro, né, no ano passado, isso me entristece porque mostra claramente que a população está passando por um processo de emborrecimento geral. E em nome da precisão aqui, pessoal, a pesquisa é a Panorama do Consumo de Livros, realizada pela Nielsen Book Data e a Câmara Brasileira de Livros, mas a gente vê essa situação se agravando. Voltando agora à questão, vamos que vamos então, dando sequência aqui no Morning Show, a gente já vai subir um link muito em breve, mas eu quero ouvir você, só para a gente finalizar aqui, Jess, a sua visão sobre essa situação que vai se agravando.
É lamentável, né? Faz parte do debate competitivo. No debate competitivo, a base é a leitura, porque nós somos sorteados, né? Então, você pode ter que defender, às vezes, uma pauta mais à esquerda, uma pauta mais à direita. Então, tem que ler autores dos dois lados para adquirir essa racionalidade, esse pensamento. E um feedback que eu escuto muito nas escolas é o seguinte, que o debate, ele faz com que os jovens, que as criancinhas ali, elas sintam um propósito lendo livros. E eu acho que nós temos uma educação no Brasil que é muito sobre ouvir, sabe? O professor fica falando, você vai lá anotando, faz a prova, e o sujeito, a criança, ela não pensa, eu vou ler, eu vou aprender e vou usar o conhecimento que eu acabei de adquirir. E quando você coloca em situações, aulas como questão de economia, questões de mercado financeiro, coisas que ela pode pegar ali numa leitura e usar na vida dela, ou falar sobre isso, ou criar argumentos sobre isso, debater, elas tendem a gostar mais de ler. Então, acho que tem um problema do incentivo à leitura na própria lógica da nossa educação.